Vamos para uma atualização rápida aí para o final de semana. Como é que fica hoje, sábado e domingo, amanhã? Temos chuva? Como fica a temperatura e o sol? Aqui se faz presente no Vale dos Sinos, vento na casa de 11 quilômetros por hora de rajada de vento. Super tranquilo, temperatura em 20,8, extremamente agradável. E o ciclone foi embora, mas ele ainda pode causar aí ventos costeiros aqui no sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Pode ter ventos aí do quadrante sudoeste na casa de 40 quilômetros por hora, se estendendo ao longo do sábado até a noite. Domingo já fica mais tranquilo no quesito do vento. Demais regiões não serão impactadas por esses ventos ciclônicos aí, tá? Podem ficar tranquilo que não tem nada destrutivo aí. Assim como não ocorreu ontem, a gente monitorou, como a gente vinha verificando nos modelos há quase uma semana atrás que não seria nada destrutivo. Primeiro ponto a se observar antes de continuar, muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Se inscreva, deixa o like, isso ajuda demais e tenta assistir aí o máximo do vídeo. O vídeo vai ser bem curto aí, só pra gente falar do final de semana. Olha lá, olha as temperaturas projetadas aqui em torno de 26, 27, pode até bater 30 graus em alguns pontos no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira com a Argentina, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, a gente pode ter aí, mas a média fica oscilando entre 26, 27 até 30 graus. Porto Alegre também em torno de 26, 27, Pelotas 25, Bagé 24, a Serra Gaúcha aí em torno de 22, 23, também a Serra Catarinense 23 em Lages, Caçador 23, Chapecó 25, Blumenau e Joinville a temperatura sobe mais, perto dos 30 graus, Floripa 26, 27 graus, Curitiba 26 também, já a metade norte do Paraná muito calor, acima dos 30 graus, também o sul do Mato Grosso do Sul, muito calor. A metade centro-norte, centro-oeste de São Paulo, muito calor. São José do Rio Preto, acima dos 30. Presidente Prudente, Bauru, Lins, Marília, Botucatu, Ribeirão Preto. Campinas também na casa de 28 a 30 graus. A capital paulista também pode ter registro dos 30 graus. A temperatura fica em torno entre 25, 26 e 27 graus. O litoral de São Paulo, desde Peruíbe até a divisa com o Rio de Janeiro, a temperatura é mais amena, em torno de 26, 27 graus. Já no Rio de Janeiro, temperatura batendo perto dos 30, acima dos 30 em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, capital também perto dos 30, Maricá, Niterói, boa parte do estado do Rio aqui, muito calor neste sábado e também no domingo, tá, pessoal? Brasília 27, Salvador 28, Petrolina 34, Recife 28, Teresina 30 graus. Lá em Manaus permanece aí temperatura alta também, sensação de abafamento. Manaus em torno de 28 a 30, Santarém em torno de 26 aí neste sábado. No domingo a temperatura é parecida com o sábado. O que a gente nota a diferença aqui é no Rio de Janeiro, que tem alguns pontos aí onde podemos ter instabilidade, que a temperatura fica um pouquinho mais amena, em torno dos 25 graus aí, mas tem regiões que vai bater os 30 graus. Espírito Santo também temperatura perto dos 30, lá em Porto Seguro em torno de 28, Governador Valadares muito calor, 32 graus. Então é um final de semana aí de outono com temperaturas, né, para a época acima da média, temperaturas de verão. Chuva projetada para o final de semana. Então, olha só, desde o sul do Brasil até a região central aqui em Brasília, Porto Seguro, praticamente não tem chuva no final de semana, tá? É um fim de semana bem seco. Rio Grande do Sul destaca-se aqui, ó, não tem chuva no Rio Grande do Sul no final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Santa Catarina também praticamente nada, alguns pontos muito isolados, talvez no domingo alguma umidade aí na madrugada, aqui na região de Joinville, em direção ao litoral paranaense, mas é muito isolado. Paraná também praticamente nada de chuva no final de semana e a gente tem um pouquinho de umidade aqui quando entra em São Paulo, pontos isolados, Vale do Paraíba, indo para o Rio de Janeiro. Então, quais são as possibilidades? Algumas pancadas isoladas, alguma garoa fina hoje à tarde, com a temperatura alta na capital. No domingo não mostra nada, é um domingo lindo de sol. Então, quando a gente faz o filtro aqui das instabilidades,
A gente tem instabilidade hoje aqui também no Vale do Paraíba, pode ter um pouquinho aí de nebulosidade à tarde, com pancadas isoladas, pode até haver alguma condição de chuva mais forte. São Carlos, Campinas, Botucatu, Bauru, Marília, é algo muito isolado em função aqui, formações típicas de verão, a gente pode ter aí nessas regiões que a gente está vendo aqui na região sudeste, aqui São Paulo, também ali em Campo Grande, Dourados. A gente pode ter então alguns pontos isolados. Se a gente olhar aqui Angra dos Reis, ali em Mangaratiba, possibilidade de instabilidade hoje à noite. Se a gente for até a capital do Rio de Janeiro, também mostra a condição aí de pancadas isoladas de formações à tarde e também à noite. Isso serve também para Nova Iguaçu, ali Duque de Caxias, mesma coisa. Aqui em Maricá já mostra possibilidades somente à noite de instabilidade, na Serra Carioca, possibilidade de instabilidade hoje à tarde e também à noite. Quando a gente olha para o domingo, a instabilidade fica mais pontuada ali na Serra Carioca, divisa aí com a zona da Mata Mineira, onde a gente tem lá em Juiz de Fora possibilidade ali de nebulosidade variada, mas não mostra nada de chuva intensa também ali em Santos Dumont, Barbacena, pode ter alguns pontos isolados aí de chuva fraca lá no domingo com o aumento da nebulosidade. Mas no geral, pessoal, quase nada de chuva também no domingão aí, inclusive aí em Cachoeiro do Itapemirim, probabilidade de pontos isolados no domingo, porque a temperatura vai estar bem alta. Então domingo à tarde a gente pode ter algumas formações. Depois, pessoal, olhando ainda para a condição de chuva no final de semana, a gente tem aí Salvador, um pouco de instabilidade, aqui Petrolina, Palmas tem instabilidade, Teresina, Fortaleza perto de 30 milímetros, Recife, chove um pouco aí no Recife, a maré tá alta aí causando bastante transtornos entre Maceió aí, Recife, todo o litoral aí. E é no domingo que tem instabilidade. Ó, o sábado permanece bem seco aqui no Recife, toda a região aqui. Fortaleza já chove hoje e também no domingo, mas no geral é pouca chuva, tá? A chuva maior quantidade de chuva fica lá, Belém do Pará, São Luís, Santarém, pode ter chuva aí agora no sábado ao longo do dia, já está com instabilidade aqui com a imagem do radar meteorológico neste momento, e a projeção coloca que deve chover aí ao longo de todo o sábado e praticamente quase todo o domingo. Lá para Manaus também temos instabilidades aí ao longo do sábado, chuva leve a moderada com pancadas mais fortes e segue a instabilidade em boa parte do domingo com um quadro menor de chuva. Domingo chove bem menos na região de Manaus, mas continua a instabilidade. Então era isso, pessoal. Fim de semana aí com praticamente sem nada de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sul. Pontos isolados aí em São Paulo, também aí no Rio de Janeiro. Algumas regiões aí na Zona da Mata. Algumas regiões aqui no Mato Grosso. E depois é só centro-oeste e norte e o extremo do nordeste aqui que pode ter instabilidade. Restante, aproveitem o sábado e domingo aí. Temperatura amena, temperatura aí oscilando com condições de verão. Quem gosta do calorzinho, acompanha aí. Aproveitem porque nós temos mudanças aí durante a semana e a gente vai falar aí isso na live amanhã às 20 horas aqui no canal. Era isso, pessoal. Muito importante. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.